Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco essa manhã para o webinar Mulheres Debatem, Desafios da Covid-19 sobre Empreendedoras Negras, em que queremos discutir os impactos da pandemia no empreendedorismo feminino brasileiro, em especial na atuação de mulheres negras em seus diversos territórios. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as demais participantes dessa mesa que estão conosco hoje, a Ita Laerta, a Silvana Bahia e a Tatiana Silva, que puderam estar conosco e dividir suas experiências e conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada por aceitarem nosso convite. Eu tenho certeza que teremos um momento muito valioso essa manhã. Eu agradeço também minha colega do British Council, Rafi Vorakis, que é responsável pelo programa DICE, que nos ajudou a organizar também o webinar. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Vera Oliveira. Para fins de acessibilidade, eu vou me descrever e descrever o meu ambiente. Então, eu sou branca, eu tenho cabelo castanho escuro, comprido, cacheado. Eu estou usando uma blusa verde, um blazer preto. O ambiente em que eu estou é uma sala e estou na frente de uma estante. Eu sou gerente sênior de Educação Superior e Ciência no British Council. Eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com projetos em cooperação internacional em diversas áreas, mas com um olhar especialmente para a parte de educação. Sou mestre em Gestão de Políticas Públicas e bacharel em Relações Internacionais. No Conselho Britânico, dentro da área de ciência, temos diversos programas que apoiam a cooperação entre o Brasil e Reino Unido, dentre eles o Fundo Newton, e agora nós temos trabalhado com muito carinho com o Olhar de Mulheres na Ciência, que é o nosso programa que busca o fortalecimento de vínculos em torno de mulheres na ciência no Brasil e Reino Unido, tanto no âmbito individual quanto no âmbito institucional. O programa ele foi iniciado em 2018 e ele tem uma previsão de duração de 3 anos. Nesses 3 anos, o nosso objetivo é gerar capacidades, então fortalecer a trajetória profissional de mulheres que trabalham na área de ciência, trabalhando tanto habilidades quanto conhecimento, promover a agenda científica para mulheres, desde mulheres que já estão na academia, mas também mulheres que estão ainda na escola, então promover para meninas um olhar inspiracional para que elas se interessem por ciência e, por fim, fortalecer redes nacionais e internacionais de pesquisadoras. Então, o encontro de hoje, ele é uma parte do Mulheres na Ciência. Nós realizamos uma série de webinars ao longo do mês de julho para discutir a situação das mulheres frente à Covid-19. E o webinar de hoje, mais especificamente, é uma parceria entre o programa Mulheres na Ciência e o DICE, Develop Inclusive and Creative Economies. O DICE também é implementado pelo British Council no Brasil, e nesse webinar nós procuramos trazer mulheres que se destacaram no empreendedorismo e na inovação em diversas áreas e localidades, e que já participaram e lideraram projetos apoiados pelo DICE, pelo Fundo Newton e pelo Mulheres na Ciência. Eu convido agora a minha colega F. Vorakis para apresentar rapidamente o programa DICE. F. Olá a todos, bom dia. É um grande prazer estar aqui presente com vocês. Eu sou a F, Vorakis, gerente do projeto do programa DICE, juntamente com a Fernanda Rebelato aqui no backstage, né? Coordenamos esse programa muito bacana que creio que vocês devem ter ouvido falar. Uma questão de acessibilidade, eu sou branca, uso óculos um pouco quadrado, eu estou com background do Teams, num escritório, eu estou usando uma camisa pink, cor de rosa, com umas bolas verdes, para combinar um pouco mais com o nosso layout do webinar. Vou fazer uma breve apresentação aqui do DICE, né, que é o Programa Develop Inclusive and Creative Economies, iniciado já há 2 anos. Ele visa testar a tese de que os empreendimentos criativos e sociais podem diminuir obstáculos, as barreiras de entrada, particularmente para mulheres jovens, e podem estimular o crescimento econômico em comunidades vulneráveis. Não, o DICE, ele procura também testar como a criatividade, o talento, a experimentação e a conexão humana podem ser aproveitados para proporcionar essa criação, né, dessa riqueza. Sabemos que essa conversa será um grande exemplo disso, então, de uma forma ou de outra, as mulheres e as suas organizações aqui presentes têm contribuído para a formação do DICE e colaborado conosco em diversas frentes. Fico muito feliz em tê-las conosco e acredito que o debate será muito proveitoso. Para vocês conhecerem mais sobre o DICE, podem acessar o site do British Council,
atividades/DAIs. Agora eu passo a palavra para Vera. Muito obrigada, F. Sempre muito legal ouvir do DAIS, é um programa muito bonito, então, obrigada. Antes que eu me esqueça, para quem nos assiste, caso tenham perguntas, por favor, utilizem a ferramenta do Q&A ou PER para aqueles que utilizam a plataforma em português. A ferramenta está disponível no canto direito da sua tela, e nesse espaço nós vamos compartilhar também os links dos projetos, os materiais discutidos no evento e outras informações relevantes. Eu vou apresentar agora as nossas convidadas, agradeço se elas puderem se inscrever fisicamente no ambiente em que estão quando forem falar. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a Ítala Herta. A Ítala é cofundadora da Vale do Dendê, primeira aceleradora de negócios focada em diversidade no Nordeste. Ela é graduada em Comunicação Social pela Unifax e atua há mais de 15 anos com projetos de inovação social e economia criativa, sustentabilidade e responsabilidade social. Ela também é fundadora da Diver SSA, iniciativa que fomenta o empreendedorismo feminino de impacto social no Norte e Nordeste. Ítala, se você puder se descrever e se apresentar rapidamente, agradeço. Obrigada. Olá a todos e todas, bom dia Vera, bom dia F e demais equipe aqui, minhas colegas de trabalho e atuação também, Silvana, Tati. Então, meu nome é Ítala, como foi dito por Vera, eu vou me descrever aqui, eu sou uma mulher negra de pele clara, eu estou usando um óculos redondo, os cabelos são cacheados, né, volumosos, eu estou com uma camisa vermelha, e estou num ambiente que com murais, post-its no fundo, livros, e estou muito feliz de participar dessa conversa, da gente ampliar esse diálogo e tentar fazer algumas reflexões e, sobretudo, pensar boas práticas e modelos que a gente consiga replicar e inspirar não só organizações, mas outras pessoas e lideranças nacionais para investir em mulheres negras no empreendedorismo e na inovação. Obrigada. Obrigada, Ítala. Eu vou apresentar agora a nossa outra palestrante, a Silvana Bahia. A Silvana, ela é co-diretora da OLAB, organização social com foco em inovação, tecnologia e diversidade, onde coordena a Preta Lab. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Políticas e Economia da Informação e da Comunicação pela UFRJ e mestre em Cultura e Territorialidade pela UFF. A Silvana recebeu o prêmio Destaques da Cultura Digital, Inovação Social e Tecnologia de 2017. Silvana, agradeço também se você puder se apresentar e descrever. Oi, bom dia, Vera, bom dia a todas as parceiras, a quem está nos ouvindo. Bom, eu sou a Silvana Bahia, eu sou negra, tenho o cabelo crespo, um pouco volumoso, hoje menos, né, porque estou ficando mais velha, cabelo preto, com alguns fios brancos já também, estou com um suéter vermelho, e atrás de mim, no meu ambiente aqui, não tem nada, tudo branco. Acho que é isso. E tô com um fone de ouvido também, branco. E agradeço o convite mais uma vez. Estou animada para esse painel com essas parceiras e amigas. Muito obrigada, Silvana. E, por último, nossa última palestrante, a Tatiana Silva. A Tatiana, ela é cofundadora e diretora executiva do Favela, Hub de Educação Empreendedora Digital, inclusive criativa, liderado por empreendedores sociais periféricos. Ela representou as Américas na delegação jovem do Conselho Mundial da Água e obteve o primeiro lugar no 7º Fórum da Unesco de NGOs em 2017. Ela é mestre em Geografia pela FMG, com formação complementar em Ciências Sociais pela Vrije Université Amsterdã. Tatiana, eu espero não ter falado muito errado o último nome, mas se você também pudesse escrever e se apresentar, eu agradeço. Obrigada. Lógico que o computador sempre trava na hora que a gente vai, né, ativar o microfone. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui com todas vocês. Sou a Tati, já começando a me descrever, tenho os cabelos cacheados aqui, escuros. E tô numa sala branca, parede branca, com uma porta azul no fundo.
e estou vestindo o listrado de azul e branco para combinar com o ambiente. E estou aqui representando também a Débora Silva. Nós somos 3 pessoas hoje na diretoria do Favela. Tem o João Souza e tem a Débora. Somos 2/3, somos 2 mulheres à frente da organização. E aí o objetivo é compartilhar um pouco da nossa vivência mesmo, como mulheres aí nesse período de pandemia, à frente de uma organização aí com quase 6 anos de história, mas também trazer um pouco da vivência das pessoas com quais a gente trabalha, e são hoje mais de 260 iniciativas movimentadas pelo Favela aqui na Grande BH, então a gente vai compartilhar um pouco dessas 2 perspectivas. Muito obrigada, Tatiana. Bem, muito obrigada a todas, Ítala, Silvana, Tatiana, pelas apresentações. Acho que foi muito bom ouvir também ter a descrição de vocês para a gente poder começar a sessão hoje. E agora nós vamos dar início à primeira rodada de exposições. Quando a gente teve a ideia do webinar, veio muito a partir da questão de que a pandemia da Covid-19 ela trouxe diversos desafios e ela acentuou desigualdades que já existiam, tanto no Brasil quanto no mundo, como renda, acesso a recursos, etnia e interseccionalidades. Por isso, nós gostaríamos de entender um pouco, se vocês pudessem nos contar, quais têm sido esses desafios em seus estados, nas suas linhas de trabalho, como que as organizações de vocês têm visto esses desafios e o que tem significado empreender diante das novas incertezas. Então, se vocês puderem expor um pouco sobre isso, por favor, começando pela Ítala, e depois nós continuaremos também pela ordem alfabética. Então... Perfeito. Então, Vera, como você bem disse, né, eu sempre costumo dizer que essa pandemia, ela realmente descortinou o que já existia, né? A gente está falando de um processo mesmo de dilatação de todos os problemas que a gente já tem e que a gente sabe que a gente não foi só a gente, né, foram problemas que criaram, né, nós não criamos os problemas que nós temos, principalmente em relação à questão de renda, acesso e distribuição, né, de recursos. A gente sabe que o contexto da mulher no Brasil, sobretudo a mulher negra, é um contexto muito delicado. Nós vivemos num país que não assume a sua diversidade, né, e não enxerga a possibilidade de potência na diversidade que tem. E, além disso, a gente está falando de um país que tem uma série de violências cotidianas e estruturais que atravessam a questão econômica, atravessam a questão de necessidades básicas de existência, né? Então, eu sempre costumo falar que quando a gente fala de mulher no Brasil, sobretudo a mulher negra, a gente vai falar de um contexto de mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza, a gente vai falar de mulheres que vivem em condições de violências domésticas em números que só crescentes, e nessa pandemia a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Esses números eles estão cada vez mais expressivos. A gente vai falar de mulheres que, por mais que movimentem 74 bilhões da economia no Brasil, isso corresponde a 16%, elas não se sentem representadas, não só nos viés de consumo, né, mas de liderança, né, em organizações e iniciativas de investimento à mulher. Então, a gente vai falar de um parâmetro muito distante, muito desigual e muito perverso, talvez seria essa a palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode trazer conceitos de potência, e com certeza Tati Sil, né, pelos trabalhos que a gente tem liderado, e outras mulheres que com certeza já caminharam antes de nós, né, principalmente as mulheres negras, o movimento de mulheres negras no Brasil, que já fez muito por esse país, principalmente para iniciativas de inovação em políticas públicas, e isso nos garante, por exemplo, estar aqui, ter um nível superior, ter acesso a outras camadas, né, e furar outras bolhas. Então, essa perversidade se equilibra com uma potência de luta e de desconforto e digamos assim, de iniciativa mesmo de tirar esses números do lugar, sabe, de desigualdade. Então, a gente vive esse paralelo mesmo, que mesmo em contextos perversos e violentos, a gente ainda consegue fazer muito com pouco, sabe? Muito obrigada, Ítala. E
E eu acho muito interessante trazer justamente essa perspectiva de quantas mulheres contribuem, né? Como você disse, o 16% da economia e a invisibilidade e enfim, toda a questão ao redor disso. Eu passo agora a palavra para a Silvana. Então, Silvana, se você também puder expor um pouco. E, na sequência, a Tatiana. Obrigada. Obrigada, Vera. Bom, eu acho que os desafios, né, nesse contexto, é isso, complementando, né, o que a Ítala e a própria Vera trouxe. Eles, na verdade, eles ficaram ainda mais acentuados, né? A gente já sabe que, pensando em empreendedorismo, principalmente, mulheres negras são as que menos têm investimento em seus negócios, né? E aí, num momento como esse, de crise, né, humanitária, que tem um impacto, de crise sanitária, que tem um impacto econômico muito grande, essas empreendedoras, elas também são as primeiras a serem afetadas, não só pela falta de investimento, mas pela ideia de não ter um recurso, né, algo que possa garantir, né, essa sobrevivência desses negócios durante esses meses de isolamento e de pandemia, né? Tenho pensado muito sobre essa ideia de uma coisa é a pandemia e outra coisa é o isolamento, né? E os desafios, eles acabam se tornando muito gigantes quando a gente vê que essa parte da população, ela já vive uma desigualdade muito grande, né? E aí, trazendo um pouco sobre essa noção de acesso, né? Porque muito se fala sobre a digitalização e transformação digital, né? E digitalização poderia ser pegar os seus negócios e botar numa plataforma online, e transformação digital é algo que tem um impacto maior que isso, e é mais amplo também, né? E aí, quando a gente olha para essa camada da população que não tem, né, muitas vezes acesso à internet, não tem um celular, não tem um computador, ou tem um computador na casa, no momento em que está todo mundo isolado, precisando, enfim, usar essas ferramentas para ter acesso à informação, para vender seus negócios, para articular com outras pessoas, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu vi muito forte assim nessa pandemia foi essa possibilidade de articulação com outras mulheres em outros lugares, que, óbvio, isso já acontecia antes, mas essa pandemia trouxe isso mais forte para a gente. Eu acho que desafio de empreender online é muito complexo, porque não é simplesmente subir o seu negócio para a internet, né, como eu disse, e aí tem impactos na falta de investimento, numa falta de estrutura, né? Estima-se que mais ou menos 30% da população brasileira não tem acesso à internet, de acordo aí com os dados da TICS 2019, e que nas classes D e E, que a gente sabe que tem cor e tem gênero também, 85% dessa população só acessa a internet por meio de celular. Então, imagina o desafio que é você ter que, além da sua vida pessoal, casa, comida, tudo, e quando a gente está olhando especificamente para o campo do trabalho e do empreendedorismo, você ter que, sei lá, fazer suas articulações, as artes, postar, enfim, fazer as suas reuniões via plataformas de videoconferência, tudo isso por meio do celular. Então, isso já se torna muito desafiador. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente viu aí nos primeiros meses de pandemia muitas ações de solidariedade, né, e humanitárias, e que vem muito dessa base, né, que são lideradas ou por mulheres, ou que tem mulheres negras ali à frente, e vimos também um aumento muito grande da violência doméstica, né, que eu acho que é uma coisa importante de pontuar, a Ítala já comentou, mas ao mesmo tempo que vemos esse aumento, vemos a diminuição de recursos para combater esse tipo de violência, né? E além disso, eu acho que o Rio é um caso bem específico, porque a gente teve aí, acho que não me engano, em maio, eu já não lembro o mês, mas muitas incursões policiais que interromperam, né, essas ações humanitárias nas favelas e nas periferias. Então, assim, é muito desafiador, né, Vera? A pergunta que você coloca, eu acho que é uma pergunta que não tem uma resposta única, né? Porque os desafios são muito grandes e as camadas dos desafios, né? E as influências disso tudo também são muito grandes, e que talvez a gente só consiga mensurar de fato o impacto disso daqui a um tempo, porque a gente ainda está vivendo, né? Ainda a gente pode até não tá vivendo essa flexibilização em relação ao isolamento, mas a pandemia ela ainda existe, e também sabemos quem é que mais morre
né? Quem mais morre nessa pandemia tem cor, tem gênero, tem classe social, e eu acho que isso é importante de demarcar. Acho que, para começar, é mais ou menos isso. Muito obrigada, Silvana. E realmente, como você disse, são realmente vários desafios, né? E a questão da acessibilidade da violência doméstica e do estresse causado pela pandemia definitivamente são temas que estão muito prementes, muito visíveis nesse período. Eu passo agora a palavra à Tatiana. Tatiana, se você puder também trazer a sua perspectiva. Bom, então, eu acho que eu vou complementar dentro do que a Silvana e a Ítala falaram, trazendo também um pouco aí da nossa realidade. Hoje no Favela nós somos uma organização aí, a gente está fazendo 6 anos, e vem de uma liderança de pessoas periféricas para outras pessoas periféricas, assim. Então, a gente hoje, meio que o perfil do nosso público é o nosso perfil interno também. Hoje a gente é uma equipe de 10 pessoas, e mais de 80% pessoas negras, 70% mulheres, quase 40% LGBT. E a pandemia chegou, e aí tem 4 meses que a gente está trabalhando de casa, assim, né? 10 pessoas. Então, acelerou, né, esses processos de digitalização, de transformação digital que a Silvana comentou. E isso para a gente tem sido uma das coisas realmente assim mais desafios, porque você não só precisa agora pensar essa presença digital, essa digitalização, mas também a gente está vivendo ela de uma forma remota. Então, uma coisa seria vamos tentar experimentar, digitalizar um processo, ou testar um novo produto, alguma coisa, estando todo mundo junto no escritório, por exemplo, conversando pessoalmente. Outra coisa é fazer isso cada um na sua casa. E aí ruídos de comunicação acontecem, várias coisas aí marcam essa experiência. E aqui a gente está em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, como cidade, ela tem uma infraestrutura e está tendo até políticas públicas bem interessantes para esse período de pandemia, mas isso não se reflete nas vilas, favelas, né? Regiões periféricas e nem na região metropolitana. E aí a nossa equipe está espalhada exatamente nesses territórios. Então, a gente está falando de lugares com internet instável, núcleos familiares grandes, que aí acontece muito disso que a Silvana falou, às vezes as crianças, né, a gente tem mães aí, pais, e aí os filhos não estão estudando, então, às vezes tem só aquele computador na casa e precisa dividir aquele computador tanto para fazer as coisas do trabalho, mas também para a criança assistir aula e fazer as atividades escolares, né? Então, a gente teve que, primeiro, vivenciar esse desafio de como viver essa experiência de trabalho remoto, como proporcionar essa infraestrutura minimamente adequada para que as pessoas, mesmo nesses territórios, né, consigam aí fazer as suas atividades, ter o computador, ter internet. Então, a gente pensa muito em flexibilizar as rotinas de trabalho, então não tem muito isso de um horário específico, é quando dá, sabe? Ontem a gente estava terminando um orçamento de projeto quase 1h da manhã, porque era o horário que, por exemplo, a Débora, que é a outra diretora, que é mãe, foi quando a neném dela dormiu e tudo, ela conseguiu sentar na frente do computador para trabalhar comigo no orçamento, sabe? E a gente está vivendo muito disso, dessa infraestrutura. A questão de entregas, por exemplo, isso eu acho muito relevante tocar quando a gente pensa em vilas, favelas e periferia. A gente tem o nosso escritório no centro. Só que agora que está todo mundo em casa, documentações, materiais que precisam chegar, é sempre muito desafiador, porque às vezes o correio não vai achar a tua rua, ou não vai entrar naquele beco, ou não vai entregar alguma coisa ali, sabe? Então a gente fica sempre nessa novela de tipo, precisa chegar algum documento, vai despachar para casa de quem? Vamos colocar no endereço de alguém que, vamos dizer assim, seria mais acessível para a sociedade comum, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a viver vários desses desafios, desde logística, de entregas de materiais, de equipamentos, a conseguir manter a galera conectada, trabalhando. E, acima de tudo, a saúde mental, porque como que a gente performa, né? Segue a vida, trabalha. Eu falo que depois da pandemia eu estou trabalhando muito mais do que antes, assim, 10 horas por dia, sei lá.
E aí a gente tem que manter a nossa saúde mental vivendo um período de pandemia, nesse caos todo de estar em casa, trabalhando de casa. E no nosso caso aqui, como lideranças da organização, a gente ainda tem aquele desafio de motivar pessoas. Então a gente tem 10 pessoas na equipe que também a gente tem que conseguir manter elas motivadas, cuidar da saúde mental delas. Então a gente está lutando para, sabe, manter a nossa saúde mental estável, mas também dessas pessoas que trabalham com a gente conectadas. E a gente viu muito isso, essas realidades refletindo no público com o qual a gente trabalha. Assim. A gente fez um mapeamento 30 dias depois do isolamento, então a gente começou aqui em BH, algumas políticas de isolamento começaram a ser aplicadas no final de março. E aí, um mês depois disso, a gente fez um mapeamento com a nossa base aí de empreendedores. E a gente identificou lá que, primeiro, a questão do desafio financeiro. 75% deles reportaram não ter reserva financeira para passar aí por mais de 30, 40 dias de um período de pandemia, assim. E sendo que, tipo, também 70% deles identificaram que as suas atividades, a sua renda ficou comprometida, porque ou eles tiveram que parar os seus pequenos negócios, ou teve que dar aquela freada, né? Tipo, pelo menos que seja para repensar, se reinventar, ou porque realmente são empreendimentos, projetos, iniciativas que têm essa dificuldade de viver nesse período de atividades remotas, assim. Então, eles estão com a renda comprometida, estão aí sem reserva financeira para conseguir passar esse período. A gente viu também que o 70 foi o número, assim, 70, 71, 75% foi o número-chave que saiu das respostas, assim. 71% deles se candidataram para aquele auxílio emergencial do governo, e quase 40% das pessoas indicaram lá estar com essa saúde mental abalada, assim, sabe? Então, a gente viu que meio que a nossa vivência também se refletia na vivência das pessoas com qual a gente trabalha. E o que a gente acha muito interessante é que naquilo de mapear, e aí, o que precisa, né? Tipo, como que o que vocês entendem como mais urgente? Porque a gente começou a desenhar algumas ações emergenciais para passar por esse período. O que vocês identificam como relevante, né, como necessário? Lógico, tem a questão do auxílio financeiro, do auxílio alimentação e outras questões para sobrevivência mesmo, mas a gente acha legal que 50% das pessoas manifestaram a demanda por capacitação. Então, eles estavam olhando para esse lugar também de tentar, tipo, aprender mais para ver também como que navega nesse cenário que a gente está vivendo agora, né? Muito obrigada, Tatiana, por trazer, né, essas informações. Eu acho que são dados que são, assim, a questão da saúde mental a gente tem lido, né, muito, mas eu acho que é interessante trazer essa perspectiva que 30 dias depois já tinha esse número impactado, junto à preocupação com a renda, junto à questão da falta de reserva de emergência, mais as dificuldades, né, que a Silvana e a Ítala trouxeram também, né, e como essa pandemia tem impactado, tem trazido uma maior atenção para cenários que já eram difíceis. Então, é muito interessante entender também essa perspectiva do mapeamento de quais ações emergenciais podem ser criadas a partir disso, e isso também nos traz, né, para o segundo tema de hoje. Antes que a gente entre, só para lembrar, né, os que entraram agora e que nos acompanham, caso tenham perguntas, por favor, utilizem a ferramenta de Q&A ou perguntas e respostas que está disponível no canto direito da sua tela. Nossa equipe ela vai pegar as perguntas e depois você passar para que as palestrantes possam responder no próximo bloco dessa rodada do webinar. Então, agora que a gente falou um pouco, né, dos desafios e entende que são vários, né, é até difícil listar porque você tem um espectro bastante grande e até às vezes um pouco desafiador entender quais seriam os mais prementes, apesar de ter toda a questão justamente de ter o acesso à necessidade básica como desafio. Mas como vocês veem as implicações disso na vida das empreendedoras? Vocês mencionaram, né, foi mencionado pela Tatiana a questão do interesse na capacitação, e foi mencionado também pela Silvana, pela Ítala, a questão das pessoas se reinventarem, se adaptarem para o novo contexto. Como que isso tem sido visto por vocês no sentido de
uma procura por capacitação no meio digital, especialmente por parte das mulheres, e como que vocês têm visto, considerando os desafios na acessibilidade na infraestrutura, como que vocês têm visto as oportunidades que esse contexto oferece a mulheres negras empreendedoras? Quais são as possibilidades, não só agora durante a pandemia, mas como vocês veem o cenário pós-pandemia em termos de caminhos para as mulheres negras, como que elas podem se adaptar, como que elas podem realmente se reinventarem, se readaptarem para esse novo cenário. Então, seria importante ouvir de vocês, começando novamente pela Ítala. Então, eu passo a palavra para você, Ítala. Então, Vera, eu sempre falo para as mulheres que a gente atende com mentoria, seja pela Diversa ou acelerando pela Vale Dendê, nos treinamentos, que eu acho que essas mulheres, muitas estão capacitadas mesmo, são pessoas capazes mesmo, sabe, eu prefiro até ressignificar esse termo, eu gosto mais do termo treinamento, assim, sabe, que a gente foi condicionada sempre e criada a buscar saídas, né? A mulher negra, sobretudo, ela segura toda uma estrutura e redução de danos nesse país que é irreparável. A gente está falando desde os prejuízos mentais até os prejuízos físicos, financeiros. Então, todo esse condicionamento de sempre buscar saída, de certa forma, né? Estou falando desse mito aí biológico que as pessoas falam que a mulher tem a possibilidade, a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Muito pelo contrário, nós somos abarrotadas de tarefas e aí obrigadas, muitas vezes, a servir a todo tempo, né? Porque, inclusive, somos submetidas e invisibilizadas pela nossa força de trabalho e contribuição intelectual. E às vezes a gente não tem opção por acumular esses diversos papéis, mas eu estou falando desse ativo, né, que existe por conta desse condicionamento perverso, de a gente sempre estar à frente das possibilidades de mudança e sempre se adaptar muito rápido a essas mudanças. E aí eu estou falando de um contexto que, se fosse potencializado e reinvestido em nós, com certeza a gente estaria buscando saídas muito mais, digamos assim, escaláveis e muito mais rápidas para as nossas condições hoje de vida, principalmente em relação ao empreendedorismo. Então, o que eu percebo hoje, e principalmente nesses atendimentos que a gente faz, é que muitas dessas mulheres, elas sim estão procurando, né, possibilidades de se reinventarem por meio de treinamentos, cursos, e tem muita coisa sendo ofertada assim, nas redes e iniciativas que têm dado um show aí de possibilidades, né, desses recursos chegarem, inclusive considerando essa elite digital que Sil falou muito bem, que esse país tem, né? Então, eu estou vendo muito, o Favela é um exemplo disso, né, da possibilidade de pensar a partir do WhatsApp como é que a gente treina esses empreendedores, o próprio Olab também, quando cria uma plataforma para tentar ali, de alguma forma, reunir profissionais de saúde, pensar nessas distribuições, né, de recursos e materiais e ofertas. Aqui na Vale, a gente tem intensificado essa conversa, assim, pelo WhatsApp da comunidade Vale Dendê, e na diversos atendimentos de mentoria tem sido por esse caminho, e muitas dessas mulheres sempre comentam sobre essa necessidade agora de ter um acolhimento psicológico, né, em primeiro lugar. Então, eu tenho potencializado muito isso com a rede de apoio que eu tenho aqui, né, que a gente tem com iniciativas mais voltadas para atendimento e acolhimento psicológico. A gente, inclusive, na Diversa, chama a nossa metodologia de acolhimento estratégico. A gente não faz aceleração, né, de mulheres, porque a gente entende que, e eu estou falando de um lugar, gente, que é o que eu acho que é o lugar que atravessa a Sil, que é o lugar que atravessa a Tati, porque eu me vi nessa pandemia, assim, num processo emocional muito delicado, e o tempo inteiro as pessoas me procuravam para pedir ajuda, e eu não conseguia ofertar essa ajuda, porque eu precisava de ajuda também, né? Então, quando a gente fala de acolhimento estratégico, na concepção da Diversa, a gente está dizendo que é muitas vezes, para mim, inclusive Ítala, empreendedora, conversar sobre o empreendedorismo com mulheres que estão passando por ciclos de violência doméstica, que estão passando por questões assim básicas de acesso à alimentação, de violências, né, ali dentro do ciclo familiar, psicológicas. E aí a gente entende que primeiro é importante falar, né, e acolher essas dores, né, reais, para depois introduzir a questão do empreendedorismo. Eu não posso agora
replicar um modelo de mentalidade onde eu fique incentivando mulheres, sobretudo mulheres negras, a mudarem e digitalizarem seus negócios e virtualizar sem antes fazer esse processo. Para mim seria muito incoerente, porque eu me vi nesse lugar e me vejo nesse lugar também, de em um momento precisar de uma conversa, precisar de uma assistência terapêutica, e antes de falar até do meu trabalho, né, porque antes, inclusive, de me colocar à disposição dessas mulheres. Então, eu acho que a gente tem que começar a trazer essa mentalidade para o empreendedorismo e ficar muito atenta a não repetir esses padrões desses negócios tradicionais que colocam ali na frente de tudo esse lugar desumanizado, né, do negócio, que a gente tem que ser essa máquina que não para, que a gente tem que toda hora ficar ali preocupado como é que está a nossa performance. Eu brinco, às vezes, até aqui dentro de casa com meu companheiro, que o melhor exemplo de alta performance é uma mulher negra, mãe, solo, de periferia. Né? Toda hora a gente vê receitinhas de bolo aí no ecossistema de empreendedorismo, que você tem que acordar, meditar, acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, meditar, comer bem, fazer lista. Gente, é tanta receita que nem eu dou conta, assim, nem quero. Eu falo, gente, não segue essas receitas não, porque a vida real é outro rolê. Então, como é que eu vou falar para uma mulher, mãe de 2 filhos, um filho, querida, você tem que acordar e meditar, sabe? Tipo, é muito delicado isso. Então, eu sempre tenho esse cuidado, assim, diante de qualquer coisa, até pela essa trajetória que eu tenho de mentorias e facilitações com mulheres, até pelos ciclos de aceleração que já fizemos na Vale Dendê, e de observar muito, né, e ficar muito atenta nos processos metodológicos de aprendizagens, que eu preciso antes acolher essa mulher, e é o que eu tenho feito na Diversa, sabe? Eu preciso antes acolher ela, mesmo que seja virtualmente, entender o que está acontecendo, o seu contexto, o seu cenário, antes de ir ali introduzindo, querida, você tem que virtualizar, você tem que fazer isso. Não vou ficar dando essas receitas de bolo. Pelo contrário, eu vou tentar, de alguma forma, entender as suas vulnerabilidades, seus contextos e cenários, para trabalhar muito nesse momento com ela, a autoconfiança e o autoconhecimento, e aí a gente ir para uma etapa de autogestão, né? É mais ou menos os pilares que a gente trabalha aqui. E eu tenho certeza que tanto Silvana como a Tati tem muitas histórias que atravessam ela todos os dias sobre essa performance, esse empreendedorismo, né, heteropatriarcal que a gente vive no mundo, que tem que ter muito cuidado, porque a gente não está dentro desses parâmetros, a gente representa 60% da força de trabalho do mundo, a gente produz 50% da comida do mundo, só que a gente tem menos de 2% das propriedades do mundo. E isso é muito cruel, sabe? Tipo, a gente se vê sempre servindo, ofertando, apoiando. Inclusive, essas 7 milhões de mulheres negras domésticas que existem no Brasil são as responsáveis por, né, inclusive, impulsionar a economia do país, porque sem elas, muitas mulheres brancas não sairiam para trabalhar, muitos homens brancos também, e, enfim, todo esse universo de trabalho que a gente tem não daria conta, né, se essas mulheres não existissem. E a gente percebe que essas mulheres agora são as que estão sofrendo com a questão do coronavírus, porque muitas não foram dispensadas, ao mesmo tempo estão sendo prejudicadas na questão dos direitos ao seu trabalho, porque se sentem acuadas de serem dispensadas, mesmo em condições de fragilidade mental e de saúde, né, para não perder o emprego. Enfim, são histórias bem pesadas que eu escuto, né, dentro desse contexto aqui que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que a gente tem muito trabalho, mas precisa urgentemente o dinheiro chegar, né, para além do lugar do treinamento, porque não adianta também eu ficar incentivando uma mulher aqui a treinar e fazer milhares de cursos sem que um recurso esteja na mão dela para ela minimamente ali comprar os seus insumos para fazer o seu delivery rodar, né? Então, às vezes eu de verdade me sinto muito impotente, porque eu vejo tantas possibilidades incríveis para mulheres e os bancos, as iniciativas acham que a gente não precisa de dinheiro para fazer o nosso negócio rodar ou tirar nossa ideia do papel, né? Obrigada, Ítala. Você traz vários pontos importantes. Eu acho que essa questão, assim, só terminando, né? Acho que essa questão que você traz da necessidade do investimento, né? Assim, todo o treinamento, as mulheres já são capazes, mas como que você faz uma ideia acontecer e como que você consegue, talvez, trabalhar uma rede de financiamento e apoio é uma questão muito importante no empreendedorismo, principalmente das mulheres
negras, então esse é um ponto extremamente delicado. Eu passo agora, antes de mais comentários, a palavra agora para a Silvana também falar um pouco do que ela vê como as oportunidades, de como as mulheres podem lidar, né, com a situação do pandemia e do pós-pandemia. Então, Silvana. Muito bom te ouvir, Itala, muito bom. Gostei muito desse conceito de acolhimento estratégico, porque eu acho que é exatamente isso. A gente que trabalha com redes de mulheres, de pessoas negras, enfim, com redes de pessoas, a gente também é muito impactado, né, por essas questões emocionais que abalam todas as pessoas nesse período de isolamento e de pandemia, e não tem como a gente achar que está ileso. No começo da pandemia eu ficava pensando, gente, a gente criou há 2 anos atrás um evento que chamava Mulheres Negras Pautando o Futuro, e hoje eu fico assim, cara, o que é o futuro, né? A noção de futuro ficou muito embaralhada, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, os desafios estão dados, eles sempre tiveram dados, mas eu também não gosto eu sempre gosto de fazer uma separação de que, mas a mulher negra sempre sofreu com essas mazelas sociais que a gente vive, e agora a gente está sofrendo ainda mais, né? Então, assim, muito... Não é a mesma coisa, não é como estava antes, entende? Então, é um marco de fato, né? E aí, quando a gente pensa em oportunidades, falando assim mais ainda, né, da minha bolha ali, das tecnologias, a gente olha para um mercado de tecnologia que já há um tempo tinha percebido, né, porque de acordo aí com algumas pesquisas, o mercado de tecnologia é o que mais investe em diversidade, o quanto que a questão da diversidade ela é importante. A gente está, desde 2018, trabalhando aí junto com algumas empresas que querem trazer a questão da diversidade para o core, né, ali para o centro das suas ações. E é interessante perceber que, durante esse período de pandemia, com a questão do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, o quanto que isso reverberou aqui também. Queria falar um pouquinho disso, porque, de repente, parece que o Brasil se ligou que o Brasil é racista, né? E aí uma demanda enorme, muito enorme, de preciso contratar pessoas negras. E num primeiro momento, eu confesso que eu, na minha pessoa física, fiquei um pouco irritada demais com essa demanda e com uma coisa que, gente, agora que vocês entenderam isso, né? Mas, ao mesmo tempo, e usando o otimismo como uma ferramenta, e não é como um estado de espírito necessariamente, mas como uma ferramenta para construir futuros possíveis, eu acho que esse foi uma chave interessante nesse período, assim, né? Porque, ok, as pessoas perceberam isso, e eu acho que a gente não pode deixar esse debate esfriar, na verdade, porque isso não é só um debate, isso é uma causa, isso é uma ação, né? E que a gente está falando aí, pelo menos há uns 10 anos, da importância de ampliar acesso, e aí eu acho que vale também fazer uma distinção sobre a questão da representatividade, né? Que a gente fala muito de representatividade, e, infelizmente, muitas vezes esse conceito acaba sendo esvaziado, né? Porque a forma que ele é usado é banalizado, né? Muitas vezes, mas a diversidade ela é extremamente importante. Só que ela é a primeira virada de folha, né? A gente está falando de diversidade para, na segunda página, falar de inclusão. E numa terceira, falar de equidade, né? Então, eu fico pensando sempre nessa ideia de vamos trabalhar pela representatividade. Tá, mas qual é o plano B, né? Porque não dá para ter só a representatividade. E eu acho que, nesse momento, a gente tem um mercado extremamente acelerado de tecnologia, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Uma demanda muito grande por capacitação, para que as mulheres possam dominar essas ferramentas. Agora a gente está criando um curso em parceria com as Minas Programam, que é um curso de civirologia na tecnologia, que é uma ideia de que a gente pode aumentar uma linha no currículo dessas mulheres, para que elas possam dar um match com essas vagas, né? E, por outro lado, não só fazer essa conexão com as mulheres e as empresas, mas também um trabalho que o Preta Lab tem feito aí nos últimos anos, de ajudar as empresas da porta para dentro a aprenderem a lidar com a diversidade, né? A criarem ambientes menos hostis para as mulheres, porque a diversidade ela também não vem pronta, né? Eu estou falando especificamente do campo de tecnologia, que é onde eu estou muito mais focada, mas essa ideia de também entender que a diversidade ela é construída, ela é movimento. A gente não é uma consultoria pontual, que você chega ali e você já saca tudo. Claro que não, ninguém saca tudo, a gente está também aprendendo, né?
Mas então, pensando nesse campo das oportunidades, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade hoje de fazer novos acordos, né? Acordos menos canalhas, né? Acordos mais honestos sobre inclusão. No final do dia é isso que a gente está falando. E eu acho que a pandemia, o isolamento e a questão racial, que veio muito forte também nesse período e que está sendo mais debatida no Brasil, são três pilares que a gente pode realmente trabalhar para transformar a situação social dessa base da pirâmide, né, no Brasil e no mundo, né, que somos nós, mulheres negras. Então, eu, usando de fato realmente o otimismo como uma ferramenta, eu acredito que a gente também, por mais que a gente esteja num momento muito desafiador, em várias camadas, a gente também tem a oportunidade de transformar isso e fazer novos pactos, né, sociais mesmo. Obrigada, Silvana, por trazer por trazer a perspectiva, né, de que realmente um momento de disrupção como a gente está vivendo também é uma chance de reinventar as relações. Então, é muito valioso ter essa perspectiva e pensar como que a gente pode melhorar enquanto sociedade, né, em vez de, enfim, continuarmos fingindo que não temos um problema ou que, enfim, estamos resolvendo as questões, sim, realmente trabalharmos para isso. Eu passo agora a palavra para a Tatiana. Tati, se você puder também trazer um pouco a sua perspectiva das oportunidades, né, e de como as mulheres negras podem, nesse momento, também trabalhar para, enfim, se adaptar a essas circunstâncias. Bom, aqui, de novo, né, trazendo as vivências, assim, porque para a gente, eu acho que essa questão da oportunidade foi algo muito significativo. Desde o ano passado, a gente tinha um programa, a gente chama ele de Favela Escola. Ele nasceu com o intuito de dar um apoio contínuo a toda a jornada empreendedora das pessoas que passam pelos nossos projetos, e ele era ali ofertado para a nossa comunidade de pessoas que participaram, né, de um projeto presencial nosso. E aí, por meio dele, a gente oferece mentorias, aulas, oficinas, vários tipos de atividades. E quando começou a pandemia, a gente disse assim, e aí, o que faz com a Favela Escola? Tanto ele como praticamente todos os nossos projetos, eles tiveram que ser readequados. Então, deu aquele surto de como fazer a readequação, a transformação deles. E aí, o que a gente começou a quebrar a cabeça, né? Como levar ele para o digital. Passou aí uns 2, 3 meses de estruturação, a gente repensou todo o programa, e aí lançou o Favela Escola Digital, levou eles para as redes do Favela, para as redes sociais, para o Instagram, para o Facebook. Criamos uma sala de aula virtual no Telegram. E aí, ao mesmo tempo que foi assim, teve aquele abalo, né, inicial de ter que repensar todo o projeto, como fazer ele de uma forma remota, a gente conseguiu dali criar outros produtos mais digitais. Então a gente criou um portfólio aí de atividades que vão desde de aulas online, a mentorias, a geração de conteúdos de pílulas de áudio, vídeo, texto no WhatsApp, no Telegram. E aí a gente conseguiu reinventar realmente o projeto e abrir ele para o mundo. E aí isso foi muito bacana, porque em mais ou menos 2 meses que ele está no ar, a gente começou a pautar essa geração desses conteúdos, focando exatamente nessa questão da transformação digital inclusiva. Então, como trabalhar temas, ferramentas, processos que podem ajudar pessoas que, assim como a gente, estavam nesse desafio aí de pensar como navegar nessa economia digital aí. Então, a gente abordou, né, nesses 2 meses aí, desde questões de pensar planejamento, saca? Porque como que a gente pensa gestão, planejamento, pensando ferramentas, aplicativos, outras coisas, comunicação, importância da imagem, audiovisual, né? Como que fala nesse meio digital, como que se pensa essa presença digital, e isso tem sido a pauta dos conteúdos. E aí, esse negócio de eu ia usar um trem aqui, ia ser muito mineirinho, eu ia falar, esse trem de levar digital foi bacana, porque aí ele permitiu o Favela realmente ampliar a sua rede de pessoas beneficiadas
E a gente tomou um susto, porque de repente a gente tem uma sala de aula no Telegram com gente de 8 estados do Brasil. E aí, porque basicamente qualquer pessoa pode se cadastrar. Então, isso meio que virou uma ferramenta de escalabilidade, assim, sabe? E aí a gente começou a chegar em outras pessoas, em outros territórios, por meios remotos, né? E tá sendo muito legal isso, assim. Tem gente do Acre na sala de aula virtual, do Telegram, do Pará, e tudo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. E a gente, que bacana. E a maioria mulheres, assim, mais de 70% do público que está se cadastrando ali no Favela Escola Digital estão sendo as mulheres, e a gente viu isso, como que isso potencializou esse fortalecimento de vínculos que Itala toca, porque meio que, até confesso, assim, como uma das lideranças da frente do Favela, a gente estava meio assim, um pouco cansadinho desses ambientes digitais, sabe? Tipo, e isso meio que forçou a gente brinca assim, ser mais blogueirinho, mas não é muito nisso, mas forçou a gente a realmente estar mais presente, a explorar mais essas ferramentas. Mas isso tem sido tão bacana, porque realmente está essa gestão mais ativa, tanto de redes sociais, de canais de comunicação como o WhatsApp, Telegram, um Instagram mais ativo, mais dinâmico, tem permitido fortalecer o vínculo entre a gente, a equipe interna, mas também com os públicos com os quais a gente trabalha, e eu acho que isso está funcionando muito legal de tentar manter, mesmo que digitalmente, essa rede de apoio, sabe, remoto, porque aí ali vira dramas, às vezes, terapias em grupo, vamos compartilhar nossa sofrência, o que está dando certo, o que está dando errado, vamos trocar uns com os outros. É muito legal quando a gente tem as atividades assim, a gente tenta trazer muito protagonismo para a galera que está lá na ponta mesmo, né? Tipo, vamos dizer assim, né? Essas trocas entre as pessoas. E a gente observa muito isso, como às vezes migra daquele lugar de trocar saberes para, tipo, desabafos, para como que a gente se apoia, como que a gente se estrutura. Então, a gente viu como que o levar, né, o repensar o Favela Escola para o seu meio digital potencializou e exponencializou demais o programa, seja pela escala territorial, seja por permitir fortalecer esses vínculos num tempo tão complexo. E aí, paralelo a isso, a gente pensou como olhar também para esses casos de maior vulnerabilização, né, vamos dizer assim. E aí esses novos pactos que estão surgindo, que Silvana fala, tem se refletido muito forte para a gente, assim. A gente achou muito interessante como que essa frente de parcerias, de atores que às vezes a gente não interagia, se disponibilizaram, estão mais abertos para poder pensar essas trocas. A gente conseguiu fechar, numa parceria, por exemplo, com um dos parceiros, um dos investidores de projetos do Favela, a gente conseguiu desenhar uma ação emergencial, que aí é o ACOD, por exemplo. A gente é bem mineirinho nos nomes, é tudo juntou o ACOD, entendeu? Então, assim, mas também... E a gente lançou uma ação emergencial, que esse ACOD é o que a gente considera de ser essa nossa ação emergencial para esse tempo de pandemia, que aí a gente começou a olhar, a gente começou a ficar um pouco, como favela, a gente começou a ficar um pouco irritado com o rolê da cesta básica, sabe? Começou o trem da pandemia e, de repente, a gente começou a ser abordado, ao mesmo tempo que tinha muitas abordagens, tinha muito essa ainda ideia muito impositiva, eu acho ela até muito, muito colonizadora, da cesta básica, sabe? Tipo, não, juntamos aqui, parece que tem aquele estigma ainda, aquela confiança que eu tenho que ditar de como que a pessoa de baixa renda deve usar o dinheiro dela, sabe? Eu não posso colocar, empoderá-la automaticamente, eu vou ter que dar o alimento já pré-definido e para ela fazer aquilo que, né, que eu defini. E a gente começou a receber essas abordagens, a gente não quer fazer isso, não faz sentido fazer isso, e a gente conseguiu essa parceria junto com o Itaú Social, de viabilizar um apoio emergencial, mas por meio de um cartão alimentação. E aí a gente trabalhando muito esse discurso da autonomia da pessoa de escolher o que pode comprar, sabe? É outra coisa. A gente foi abordado às vezes por parceiros, por exemplo, que queriam, vou fazer doação de absorvente para mulher de baixa renda. Eu falei, gente,
não tem nada mais, acho que maior autonomia, maior liberdade do que você escolher seu próprio absorvente, sabe? Cada mulher tem um fluxo, cada mulher se adapta a algum tipo de absorvente, e aí, sei lá, você vai fazer uma doação, aí você vai pré-determinar que eu vou X absorventes sem abas, e aí, isso não faz sentido para mim, não vai durar 2 horas, sabe? Tipo, no dia de fluxo intenso. Então, a gente conseguiu repensar essa lógica. Hoje a gente está aí com 500 pessoas sendo atendidas na região metropolitana de Belo Horizonte. São mulheres empreendedoras e pessoas LGBT. A gente olhou muito para o público trans e travesti, que a gente viu que nesse cenário de pandemia estava num grau ainda de maior risco social, que às vezes não consegue nem chegar, por exemplo, você vai procurar alguma frente de assistência social, tem desde aquele entrave do nome, da pessoa não ser identificada pelo nome, né, que é o dela. Então, a gente está aí com essa frente de dar esse apoio via um cartão alimentação, que aí, por exemplo, as pessoas trans, eles já vêm no nome social, e aí e sempre fortalecendo nesse discurso de fortalecer a compra nos pequenos territórios. Então, para a gente fez todo sentido pensar uma ação emergencial assim, que tinha a ver com o que a gente faz, porque é como se a gente estivesse fazendo uma injeção de recurso financeiro bem grande na região metropolitana de Belo Horizonte, porque de repente a gente permite que pessoas que estavam em situação de risco social tenham, vamos dizer assim, poder de compra, mas também autonomia de escolha, de poder ir lá e escolher o que eu quero. Eu estou precisando de alimento, comprando alimentos não perecíveis, né, que às vezes cesta básica vem muito isso, macarrão, óleo, não sei o que lá. E aí agora você pode ir lá, mães podem comprar leite, produto para criança, verdura, vegetal. E aí desse também com a CODE, foi outro projeto que permitiu a Alfavela conectar também com públicos que às vezes não estavam no nosso radar. Então também escalar um pouco as atividades. E nisso a gente também está mapeando esse perfil de mulheres que têm aí esse perfil mais empreendedor. Não é o foco do ACOD, o foco realmente é ser essa pegada um pouco mais assistencial mesmo, de, sabe, segurar, não soltar a mão de ninguém nesse momento, vamos dizer assim. Mas permitiu também identificar outros perfis de mulheres empreendedoras que não estavam na nossa rede e fazer essas conexões de trazer elas para o Favela Escola Digital, porque agora também a gente tem um projeto que permite abraçar pessoas de uma forma mais contínua, sem ser aquela lógica de, tipo, começou o projeto, terminou, sabe, começo, meio e fim, e aí se você perdeu a oportunidade, deu ruim, não tem como entrar mais. Então, para a gente foi assim, foi uma pandemia que trouxe muitos desafios, mas a experiência, eu vejo que a gente está saindo dela assim com novos projetos, com novas atividades, com novas formas de apoiar essas pessoas. E tem outras coisas aí que eu vou deixar para falar do encerramento junto com a Ítala, que é da de todos, porque eu já devo ter falado uns 10 minutos aí. Imagina, foi incrível, Tati. Obrigada pela sua fala. E é muito bom ver, né, assim, as oportunidades que surgiram no sentido de como vocês se adaptaram para chegar num público maior, para apoiar sem tirar a autonomia da pessoa que está sendo apoiada, né? Então, assim, o seu comentário sobre a cesta básica, eu acho que é muito importante ter projetos como esse que reconhecem a autonomia das mulheres, das famílias, para decidirem o que é melhor para eles mesmos, né? Mas ainda assim prover o apoio. Então, muito obrigada pelo seu comentário. Nós temos perguntas muito interessantes vindo no chat, mas antes que a gente passe para essas perguntas, eu tenho, na verdade, alguns comentários que eu gostaria de pedir para vocês, né? Algumas perguntas de follow-up. Começando pela questão do apoio emocional e da própria saúde mental durante a pandemia. E eu acho que isso, principalmente para a Ítala e para a Tatiana, né, essa pergunta, porque essa foi uma questão que veio muito forte, né, na pandemia, como um outro efeito que logo no início a gente não estava considerando, mas que rapidamente se mostrou muito importante na questão da saúde mental, e principalmente na questão da saúde mental das mulheres, que se viram com mais trabalho, com mais pressão durante a pandemia. Então, eu queria entender um pouco, por exemplo, Ítala, como que tem funcionado o acolhimento, como vocês têm feito em termos de como que vocês coordenaram uma rede de apoio com profissionais,
Como que é feito isso à distância? Quais têm sido os desafios nesse acolhimento? E como que isso talvez se encaixa com um projeto maior de mentoria? E depois, Tatiana, se você puder complementar também falando um pouco como que vocês adaptaram a questão da mentoria e esse olhar de trocar não só saberes, mas também dores que você trouxe. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, eu agradeceria. Passando primeiro para a Ítala. Beleza. Vou falar dessas duas frentes, né? Vale do Dendê de Versa, né? Que a gente fica aqui trocando os drives, mas que se apoiem, que apoiam também mulheres com a mesma missão. Olha, quanto Ítala, empreendedora e líder também de uma organização social e de uma iniciativa com foco em mulheres e mulheridades, para mim se tornou a minha prioridade, né? E tenho investigado muito, principalmente nos últimos anos, ferramentas de autoconhecimento, uma série de investigações e até com a minha vida, com o meu lugar e com mulheres mais próximas, do quanto é importante a gente priorizar o autoconhecimento. Eu não estou falando de um autoconhecimento romantizado e nem um autoconhecimento, digamos assim, clichêizado, que é colocado como se fosse ali, digamos, que eu já falei, não só as receitas de bolo, mas digamos, as provocações inacessíveis para um perfil tão diferente e tão diverso como as mulheres negras também. Então, eu sempre encorajo as mulheres a pensar em como elas podem usar seus saberes intuitivos, né, e a partir, inclusive, da sua ancestralidade. A metodologia da Diversa é inspirada muito nesse lugar, né, de religião de matriz africana. Eu estou num território que é Salvador e, para mim, é impossível, quanto mulher negra, não trazer esses saberes intuitivos, né, e esses conhecimentos ancestrais dos meus processos de treinamento e de, digamos assim, de troca com outras mulheres. Então, a gente tem pensado muito dentro das mentorias, como a gente consegue trazer profissionais preparados para isso, né? Dentro da Diversa, a gente tem Samiri Souza, que é uma facilitadora e parceira da gente, que é uma especialista em autoconhecimento. Toda a jornada que a gente faz, que agora vai virar digital, que era imersiva, né, presencial, que a gente está nesse caminho de digitalizar também, Tati, que é um desafio. A gente tem apostado muito em exercícios, em práticas que se adequem aos seus cotidianos para que elas consigam ali trazer um momento, principalmente de pausa e reflexão sobre como elas têm se cuidado, né? A gente se abandona muito, né? A mulher se abandona muito em muitos processos. A gente vive a cultura do abandono e a gente, às vezes, retroalimenta essa cultura do abandono, porque a gente sempre está pensando no outro, a gente está sempre pensando no problema do outro, em servir o outro, e muitas vezes essa corda que se dilata muito, ela parte de uma maneira muito silenciosa. Então, é importante a gente que está na linha de frente desses projetos ter uma sensibilidade, um cuidado para perceber que há uma diversidade feminina, há uma diversidade de contextos, e a gente tem que apostar na diversidade de profissionais e especialistas focados nisso. É uma coisa que eu sempre comento, assim, inclusive na Vale do Dendê. Nosso processo de aceleração valoriza muito a questão do desenvolvimento pessoal. Em si é isenta e, inclusive, negada de se pensar em autoconhecimento, porque nos enxergam tanto do pessoal. A gente sempre tem que ser essa mão de obra, esse lugar, né? Esse corpo que só executa ou que, né, está sempre servindo, que a gente fica muito distante. Isso é pesado às vezes. Então, a gente aposta muito em psicólogos para fazer jornadas de inteligência emocional. Eu não estou falando da inteligência emocional clichêizada também, né, gente? Porque aí eu vou entrar em muito delicados, né? Como é que você vai pedir inteligência emocional para contextos de mulheres e cenários super delicados, né? Então, sempre investigar quais são as raízes profundas disso, sempre trazer profissionais gabaritados, com representatividade, porque eu vou te falar de uma experiência que a gente teve aqui na aceleração de negócios com foco em culinária, né?
todas as mulheres, os empreendimentos acelerados eram liderados por mulheres. Em si, dividia uma sociedade com a filha e o pai, né? E foi muito especial essa aceleração, identificar uma série de coisas que é muito importante a gente pensar em ambientes seguros para as mulheres dividirem suas dores e até os seus projetos futuros, porque a gente tem muito medo de ser julgada. A gente, inclusive, é negada a possibilidade de testar coisas, né? A mulher não pode testar nada, tipo, a gente nunca tem dinheiro para testar. É uma coisa que eu trabalho muito nas mentorias, de acolher, inclusive, a calma da gente em testar e dar tempo para as coisas se responderem sozinhas, sabe? No processo de empreender. Porque você fica ali numa pilha de que você tem que ser sempre, né, responsivo e dar conta de todas essas mudanças, mas cada um tem seu processo, isso tem que ser respeitado. Eu tenho caminhado de verdade, cada vez mais, em fazer coisas muito mais personalizadas, em trazer o viés do autoconhecimento como uma prioridade para o empreendedorismo. Eu sempre falo isso, eu não empreendo, eu não aprendi a empreender na FGV, na SPM, na Marquins, não. Eu aprendi a empreender com minha mãe, né? Eu aprendi a empreender com os meus pais, eu aprendi a empreender no meu bairro de origem, na Boca do Rio. Eu aprendi a empreender a partir da minha territorialidade. Foi o meu território que me ensinou, seja na área cultural e seja na área, né, digamos assim, informal, porque a gente está falando, né, de mais de 47% de mulheres que vivem na informalidade. E aí tem que ter cuidado, porque nem tudo é empreendedorismo. Eu não posso falar que uma mulher que vive numa condição absurda de vender comida, e, enfim, em contextos super delicados, que ela é uma empreendedora. Ela está tentando sobreviver, né? Então, repete, vamos pensar que o autoconhecimento é uma prioridade, vamos entender que a gente não tira um ano sabático para pensar em uma área pode dar certo, vamos entender que a gente não tem dinheiro para, às vezes, comprar o produto que a gente precisa até para vender a comida que a gente quer, sabe fazer muito bem, entende? Eu acho que é mais refletir sobre esse lugar, e isso faz uma diferença muito nos processos que a gente tem de não só para caminhar ou provocar essas empreendedoras aqui. Perfeito. Obrigada, Ítala. Tatiana, se você puder comentar também rapidamente sobre esse aspecto, e aí a gente passa para as perguntas. Obrigada. Tá. Então, eu gosto muito do que Ítala fala, porque tem uma amiga minha que a gente estava conversando, ela é uma das poucas pessoas pretas à frente de uma iniciativa de base tecnológica também que eu conheço, que ela fala muito que a pessoa negra, diferente da pessoa branca, ela não tem o direito à mediocridade, né, o direito ao erro, às vezes. Porque o acesso a oportunidades, ele é tão, às vezes, único ou limitado, então que você não pode errar, não tem que ser perfeito, porque vai que você nunca vai ter aquela chance de novo, ou não tem aquela rede de apoio, ou um colchão onde cair, que se não der certo, não deu, né? O que eu vou fazer? Então, isso trocar sobre essa experiência é muito relevante. Nos nossos projetos, nas nossas atividades aqui, principalmente dentro do Favela Escola Digital, ele tem uma série de atividades, né? Tem as mentorias, tem as aulas, tem os grupos no WhatsApp, Telegram. Então, o que a gente tem feito muito, assim? Algumas pessoas dessa rede são profissionais dessas áreas mais de saúde, vamos dizer assim. A gente tem psicólogas que passaram pelos nossos projetos, e aí a gente trabalha desde, às vezes, compartilhamento de dicas ou pílulas, tipo, meninas, tentem fazer isso, ou aquilo outro. Mas o que a gente vê como mais potente realmente tem sido isso da escuta, mas acima de tudo também da oportunidade de fala. Então, por exemplo, uma das ferramentas do Favela Escola Digital são os ao vivos, né? A gente faz uma rotina de conversas aí online, que dali alimentam pílulas de áudio, de texto, que vão para os grupos do Telegram e do WhatsApp, mas que a gente sempre tem o quê de trazer uma componente um pouco mais, vamos dizer assim, técnica, teórica, um conhecimento mais especializado sobre determinado tema,
mas de convidar sempre algum empreendedor da nossa rede para trazer como que ele está vivendo aquilo dali. Então, por exemplo, se você for olhar, sei lá, o Instagram do Favela, você vai ver que os últimos ao vivo foram, por exemplo, com a Rose, que é uma moça lá de Malacacheta, no norte de Minas, que fez projeto com a gente, e ela contando de como que ela está experimentando com vídeo, com audiovisual para divulgar o empreendimento dela, sabe? E no outro anterior era a Sara, a que trabalha com bijuterias e acessórios, contando sobre questão de foto, de como que ela está fazendo imagem, tentando fazer editorial para divulgar os produtos. E a gente viu muita potência nisso, tanto para ter essa plataforma para as mulheres falarem, que são mulheres que vivem aí essa invisibilização histórica, né? Então, é muito interessante você ver desde da surpresa de se ser convidada a compartilhar a sua trajetória, sabe? Tipo, nossa, você quer me ouvir? Você tá querendo saber de mim? Eu tô fazendo algo certo, sabe? Tipo, ou eu tenho algo a comunicar para alguém, vamos dizer assim. Então, a gente acha muito legal, desde a receptividade, a forma como elas recebem esses convites, esses momentos, a troca ali, esse momento de fala, como ele é legal, desde para autoestima também, até de, sabe, de ver que sim, você está fazendo algo que outras pessoas podem aprender com isso. E do lado de cá, vamos dizer assim, né, da audiência, de quem está participando, engajando ali nas atividades, a gente vê isso muito legal, assim, tipo, da pessoa... Poxa, eu também estou vivendo isso, então você vê que você não está sozinha, aquele eterno vê que eu não estou sozinha, não sou só eu no mundo que estou passando por esse problema, entendeu? Tem outras pessoas que estão com aquele desafio igual eu também estou. Ah, fulana fez isso, deixa eu testar aqui e ver se dá certo, e aí depois conta para fulana que, ó, eu fiz isso que você falou e funcionou muito. E aí disso elas começam a conversar, e às vezes surgem parcerias. Então, viabilizar essas trocas, esses momentos de fala, esses momentos de escuta e essas conexões, a gente tem visto como uma experiência bem legal, assim, para manter essa comunidade no qual a gente está viva mesmo, assim, sabe? Tipo, minimamente estável no sentido de vou seguir em frente, entende? Porque não tô sozinha, tem outras pessoas que estão vivendo essas coisas como eu, se ajudando, se fortalecendo. A gente acha isso muito sensacional, tipo, é muito bonito quando você vê, às vezes, no ao vivo. Hoje tem muito ao vivo, né? Muita live, muita coisa. Mas eu não deixo de achar bonito quando, por exemplo, às vezes a gente está conversando com alguém, aí uma pessoa que é da rede de apoio daquela pessoa, às vezes um amigo, um parente, um cliente, alguma coisa, vai lá e comenta e fala nossa, que bacana, sabe? Traz elogio, traz aquele reconhecimento de como as pessoas recepcionam aquilo com alegria também, sabe? De sentir que, tipo, a minha rede me apoia, tá ali por mim, tá junto comigo nas minhas atividades. Então, eu acho isso pra gente é o que tem sido mais potente, eu acho, nessa questão como eu tinha falado antes, de fortalecer os vínculos, mas também de manter as pessoas sobrevivendo, né? Muito obrigada, Cristiana. E realmente muito, muito bom, né, ver esses vínculos se fortalecendo e ver esses espaços de fala serem tomados, né, esse reconhecimento acontecendo. A gente tem agora algumas perguntas, né? A primeira pergunta é para Silvana. Então, Silvana, a pergunta foi enviada pela Fabiana Ivo. E ela pergunta como podemos desenvolver ações de investimento que respeitem a especificidade dessas mulheres, sem as receitas prontas ou fórmulas já existentes que não nos cabem. Qual o caminho? Pergunta complexa. Bom, eu acho que talvez não existe primeiro entendimento de que essas receitas não nos cabem, assim, né? Eu acho que a primeira coisa é porque as pessoas, a minha sensação, assim, também tem muito a ver com essa coisa das pessoas quererem muito enfiar processos de cima para baixo, né? E eu acho que quando a gente reconhece que não, de cima para baixo não está dando, não está rolando, isso é o primeiro ponto e é a primeira coisa que faz você querer mudar ou buscar outras referências. Eu poderia dar aqui um monte de referências, mas eu acho que o primeiro ponto é reconhecer que não está legal, né? E que não está cabendo, que não está incluindo, que está excluindo.
Então, aí quando você entende isso, aí você consegue pensar em outros caminhos, porque não tem um caminho, né? Eu acho que existem alguns caminhos, porque senão a gente pode cair também nesse perigo aí da história única e também de não entender a pluralidade que é ser uma pessoa negra, ser uma mulher negra, ser, enfim, uma mulher. Então, a gente também é muito plural e diverso, né? Mas nunca dispersos. E aí eu acho que para pensar esses investimentos, a gente tem que ouvir essas mulheres, né? Tipo, o que a gente, bom, o que a Vale do Dendê está fazendo? O que outras aceleradoras? O que outros grupos? O que essas pessoas já estão fazendo, né? Porque tem sempre se imagina muito uma noção de que vamos inventar alguma coisa, mas às vezes a gente não inventa nada, a gente só recombina coisas. E eu acho que parte muito desse lugar da escuta, né? A Ítala falou muito bem, assim, a Tati também, sobre essa coisa de não ser escutada, né? Tipo, quando a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 4% das startups de tecnologia são lideradas por mulheres negras, a gente vê que 96% não são. Né? É muita coisa, né? Por que falta esse estímulo? O que falta? As mulheres negras sempre empreenderam, sempre, enfim, deram um nó em pingo d'água assim, por isso que eu acho que a melhor forma de construir um caminho é reconhecendo que isso é um problema, né? Que essas especificidades não nos atendem e que esses modelos de cima para baixo não nos atendem, entendeu? Porque é isso, quando você encara isso, quando você tem essa certeza, você consegue construir outros caminhos, né? E buscar outros caminhos, se juntar com quem está fazendo. Eu acho que tem muito essa coisa de rede e a gente também tem que reconhecer que a gente não sabe de tudo, né? Estou falando aí, não é só a gente, mas estou falando das grandes indústrias, das grandes empresas. Não sabe, então tem que aprender com quem sabe, né? Acho que esse é o caminho, reconhecer a questão, reconhecer que isso é um problema e aí buscar soluções para isso. Perfeito, obrigada, Silvana. A próxima pergunta é para a Tati, ela foi enviada pela Roberta. Como fica o desafio das empreendedoras negras na competição com o mercado? Exemplo, muitas fazem máscaras para vender, mas para terem um retorno financeiro precisam cobrar o valor que entendem ser justo. Porém, as grandes empresas e lojas estão vendendo a preços muito menores. Como elas fazem para aparecer e ganhar mercado nesse contexto? Estão ouvindo? Ah, meu Deus. Pronto. Tô rindo aqui porque a modelagem de um negócio de máscara foi um dos temas dos primeiros ao vivo que eu fiz no Favela Escola Digital. Então foi muito engraçado, coincidência também, essa pergunta cair aqui para mim. O que acontece? Hoje a gente consegue observar que, na verdade, essa lógica do trabalhar junto, ela tem que rolar. Porque, por exemplo, o que acontece? Vamos pensar um negócio de máscara. Aqui, por exemplo, as máscaras que eu tenho, a gente comprou de uma moça do Morro do Papagaio, uma das maiores favelas que tem aqui em BH, que começou a fazer, e a gente foi lá, comprou, porque ela tinha sido participante de um projeto nosso, de uma formação nossa e tudo, a gente foi lá e comprou da Janeide e tudo mais. Mas aí, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente via esse movimento de várias mulheres começando a olhar para a máscara como fonte de renda, Belo Horizonte, a prefeitura adotou uma política pública que saiu distribuindo máscara para todo mundo nas vilas e favelas. E aí a gente estava até brincando, falou, nossa, quebrou o negócio da Janeide, porque de repente saiu distribuindo as máscaras, e como faz? A gente está vendo muita ação de doação de máscaras e tudo. Então, para isso funcionar, quando a gente olha às vezes para que é aquilo que a Ítala falou, é um caso, ela é uma empreendedora, de fato ela está fazendo aquilo só para sobreviver, né? Então é diferente de um pequeno negócio. Então a gente tem que olhar para todos esses aspectos, porque se a gente entende essa microeconomia que acontece, principalmente nesses territórios mais vulnerabilizados, a gente poderia pensar soluções em conjuntos. Então, por exemplo, às vezes, ao invés da prefeitura sair se doando as máscaras ou grandes empresas doando máscara, bora fechar uma parceria, porque com certeza você vai ter uma costureira ou um grupo de costureiras nesses territórios, e por que não, sabe, remunerá-las
para produzir as máscaras, e dali elas têm uma fonte de renda, mas você também consegue a política pública de fazer a distribuição de uma medida de proteção para a população local. Então, como fazer essas conexões? E aí eu acho que isso é muito... tem que ter essa visão em conjunto e essa visão mais sistêmica da questão. Agora, tem outras iniciativas também que a gente pode pensar, aí vem da questão do planejamento. Aqui no Favela, por exemplo, eu tive a experiência de dar uma formação empreendedora para um pessoal, chama Lá da Favelinha, um centro cultural que tem no aglomerado da Serra, e eles criaram uma marca que trabalha, chama Remexe, que vem muito com a lógica do upcycling, de fazer reuso de materiais e tecidos e tudo mais. E aí, na modelagem do negócio, foi muito legal, porque desde chamar a atenção de, tipo, olha para você ver, essa questão da moda sustentável, eu tenho uma formação na área ambiental, então eu sei que, por exemplo, uma calça jeans para ser feita, ela gasta 10 mil litros de água. Eu sou público da sua máscara, do seu macacão ou do seu moletom, que é feito de tecido reutilizável, mas certas pessoas não vão ser público porque elas não estão nem aí para essa pauta, por exemplo. Então, desde entender, e aí vem mais uma questão do planejamento, e a gente pensar como que a gente compartilha essas informações, essas ferramentas, para quem está nessa perspectiva de empreender numa área específica, entender como que é esse mercado, porque os produtos, por exemplo, que eles fazem, não é um produto que é para a comunidade, vamos pensar assim. É um produto que ele é atrativo, que ele comunica com um tipo de cliente que está muito mais fora do território, vamos dizer assim, do aglomerado da Serra, que são pessoas ali que se conectam, às vezes, com essa moda sustentável, com pessoas que, às vezes, vão se deslocar muito mais para comprar um kit que foi feito por costureiras do aglomerado no tal, do que chegar aqui na farmácia e pagar R$3 numa máscara descartável, sabe? Porque tem história para contar. Então, aí vem um trabalho que, infelizmente, porque a gente não vê essas pessoas tendo acesso a isso, que exige um pouco mais de esforço, de ser um pouco mais sistêmico, porque vai ter que entrar em vários aspectos, desde você planejar comunicação, divulgação, esse produto é o melhor ou não. Então, pesquisar, entender como é que é o mercado disso, porque aí até o Favela nasceu muito disso, porque o que a gente via muito é aquilo, né? A gente não tem direito a errar, a gente tem poucos recursos, e aí vai e queima o recurso que às vezes não tem. Recurso, quando eu falo, não é só dinheiro mesmo, é todos os tipos de capital, sabe? Social, redes e tudo. Em coisas que assim, não vão ser acolhidas ou não vão ser estratégicas naquele momento, sabe? Tipo, então desenvolver essa visão, essa análise mais estratégica para ver como que é isso e saber o que é potente para explorar. Na sua iniciativa, a gente teve um empreendedor, por exemplo, que também do Morto Papagaio, que ele trabalhava com lavagem ecológica de carros. E aí ele divulgava como um serviço lava-jato. Aí eu lembro foi uma das primeiras formações que a gente deu, eu tô assim, mas você tem noção de quanto de água que gasta para lavar um carro? Aí ele foi pesquisar e tudo, viu lá não sei quantos litros de água, e ele faz a lavagem dele com um copinho de água. Eu falei, cara, isso tem que estar no teu marketing, porque a pessoa às vezes vai contratar você, ao invés de ir num lava-jato, porque você vai lavar o meu carro com esse copinho de água, enquanto que se eu for ali no posto ou no lava-jato comum, vão ser 2 mil litros. Isso faz diferença para mim. Minha consciência vai dormir melhor, vou dormir melhor sabendo que eu evitei esse desgaste. Então, entender seu público, para quem que é meu cliente, o que eu tenho que destacar, qual a história que eu conto, aí realmente exige um trabalho um pouco mais completo e que não se tem. A gente teve o último processo seletivo nosso para uma formação empreendedora, a gente teve 549 inscrições de jovens de 15 municípios da Grande BH. 68% deles já se identificavam no lugar que eu diria do empreendedor. O que é o lugar do empreendedor? Ou ele marcou lá no questionário que ele era autônomo, ou que ele fazia freela, bico, ou que ele tinha um MEI, sabe, um microempreendedor individual, então ele já navegava naquele lugar ali tô por conta própria, tô empreendendo. Mas menos de 18% deles indicaram já ter tido acesso a algum tipo de formação
que ajudasse ele nessa jornada de empreender. E a gente tem o Sebrae, a gente tem várias iniciativas, né, aí no Brasil e tudo, que em tese estão para conectar com esse público, mas isso não está chegando. Então a gente tinha ali quase 70% das pessoas já jovens já nesse lugar do empreender, mas nem 20% com acesso a ferramentas, conhecimentos e informações que permitissem eles a navegar nisso com um pouco mais de sucesso, vamos dizer assim, né? Perfeito. Muito obrigada, Tatiana. Eu estou consciente do tempo que a gente está chegando no final, mas temos uma última pergunta. Essa última pergunta é para a Ítala. Então, a pergunta é: um argumento a favor do digital é porque diminui espaços geográficos. Como vê isso no seu território? As inovações estão conseguindo atingir maiores públicos? Existem possibilidades para sair dessa elite digital mencionada por vocês? Vamos lá. Eu escuto Tati e fico pensando assim que no final das contas tudo vai convergir, tudo converge nas narrativas, né, Tati? Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, né, da base da pirâmide, né? Enfim, essa pirâmide está invertida há um tempo e ninguém sabe, ou não percebe. Vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre território porque eu tenho muita dificuldade como mulher negra e nordestina, de incentivar esse discurso da regionalidade. Isso é uma coisa que me deixa um pouco, como é que eu posso dizer, irritada às vezes, né? Infelizmente, nosso país foi construído, né, por uma questão de interesses econômicos a partir desse lugar de regionalidade, e isso faz com que a gente se distancie do lugar de território, que é um lugar muito potente, principalmente quando a gente fala de mulheres. E aí, se for falar das questões semânticas, né, do lugar da terra, da mulher, da ancestralidade, na minha visão de mundo, para mim, a mulher negra, ela tem que partir do lugar da territorialidade, né? Ela é concebida, né, quando ela tem uma sua visão matriarcal e de mundo, né, que é considerada, digamos assim, a partir das nossas ancestralidades, como nós, como afrodescendentes, descendentes de africanos, a gente tem que pensar muito esse lugar da territorialidade. Por que eu estou falando isso? Porque dentro desse modelo econômico que a gente vive, esse sistema capitalista, é muito comum e muito nocivo esse sistema querer nos distanciar do lugar da territorialidade. Eles querem que, assim, esse sistema quer que a gente se desterritorialize, certo? Por que isso? Porque querem transformar a gente numa coisa só. E quando você transforma qualquer ser humano numa coisa só, qualquer pessoa numa coisa só, claro que essa máquina ela vai girar com uma rapidez muito mais agressiva e vai favorecer só uma minoria que vai concentrar renda e que aí vai prejudicar todo um processo de construção de narrativa e de diversidades, né? Por mais que, como o senhor falou, essa palavra esteja bem clichêrizada, a gente tem que entender que existem vários tipos de diversidade. Aqui a gente está falando da diversidade de gênero e raça, né? Digamos assim. Então, eu sempre incentivo, porque é um exercício que eu faço cotidianamente, as mulheres a empreender e disputar suas narrativas a partir dos seus territórios, a ter um reconhecimento local da sua existência, a revisitar suas memórias, inclusive das mulheres da sua família, porque quando você puxa esse fio, sua autoconfiança, seu autorreconhecimento, sua força criativa, dá um outro salto, na minha opinião. É onde eu tenho experimentado, inclusive, há alguns anos também investigar. A gente foi muito violentado no sentido, principalmente da memória, porque a memória é o lugar mais potente para a existência de qualquer pessoa. Sem memória, a gente tende a cair em muitas ciladas de raça, principalmente dessas imposições que Sil fala, dessas verticalizações de pensamento, de modos de vida, né, de estratégias, inclusive, de sobrevivências ou até de provocações. Então, eu acredito que essa elite digital que existe no Brasil não é só Sil, Tati, Ítala que vai modificar, tem que ter uma vontade política e corporativa, porque quem criou a elite digital do Brasil foram duas camadas óbvias da sociedade, o Estado e a iniciativa privada. Se a gente está falando da falta de acesso de internet no Brasil, né, e se a gente está falando, inclusive,
o rádio chega até em mais lugares que a própria internet. Eu estou falando aqui de periferias rurais, quando a gente vai trabalhar com periferias rurais, principalmente, e até periferias, outros centros urbanos aqui, já foi facilitar encontros em lugares onde o sinal não pegava. Ao mesmo tempo, tive experiências de todo um processo de milícia ali, né, em alguns bairros, o Rio de Janeiro, inclusive, se pode falar muito bem sobre isso, onde há uma negociação entre as milícias e o Estado, que algumas operadoras entram e outras não. E se entram em algumas condições que, inclusive, os próprios moradores desconhecem o quanto eles estão sendo prejudicados e, digamos assim, assaltados, né, com os valores dos planos, que você tem que comprar um determinado modem, e aí quando você vê que, né, esse lugar da rede aberta, o lugar da rede livre, é muito mais simples do que se falam, né, a gente sabe que tudo vai terminar, inclusive, na vontade política. Então, eu acho que uma saída da gente pensar essa possibilidade de diminuição de espaço geográfico a partir da virtualidade é reconhecer as nossas narrativas, nossas territorialidades, porque eu falo da minha territorialidade no ambiente virtual, e eu acho que muitas pessoas se identificam com ela e amplifica muito, né, e acompanho outras mulheres que falam das suas territorialidades e me fortalece e me reconhece muito a partir disso. Então, eu acho que a rede, a internet, pode ser um grande vetor, inclusive, de amplificação dessas territorialidades para que outras mulheres se reconheçam. Eu acho que o lugar da elite é outro, é um lugar de vontade política, de provocar cada vez mais um processo legislativo para que isso mude, de pensar em uma agenda que entre com encaminhamentos reais, e para mim um encurralamento mesmo do modelo corporativo de se distribuir internet no Brasil. A gente está vivendo uma pandemia que muita gente precisa da internet e ainda os pacotes nem abaixaram seus preços, sabe? O Estado tinha que encurralar mesmo essas empresas e dizer, olha, querido, você precisa abaixar o valor desses pacotes, porque as pessoas precisam vender pela internet agora. Quem é que está fazendo isso? Ninguém. Né? Infelizmente, nossas lideranças políticas têm nos abandonado há muitos anos, né? Então, se elas não dão conta, quem tem que encurralar é a sociedade civil, somos nós, né? E aí pensar em encaminhamentos reais mesmo. Então, tem que ficar muito atento, muito ligado a essa cilada de raciocínio, porque a internet é só um ambiente onde a gente reproduz as nossas falas. Então, tem camadas muito mais profundas e lugares muito mais profundos para a gente futucar aí, para mudar isso, do que, digamos assim, ficar demonizando esse lugar da tecnologia e da rede, né, antes de se pensar as mudanças. Eu tenho falado muito, só para encerrar, que eu estou vendo muita gente preocupada em virtualizar um monte de mudança, mas não está mudando em nada. Um monte de gente dando receita de bolo aí de mudança, falando, você tem que fazer isso, olha, como a gente tem que mudar agora, novo normal, nananã, mas na vida real não está lavando o prato da companheira para a companheira dentro de casa, né, para ajudar, não está tomando conta do filho para ajudar, né, está ali o tempo inteiro, digamos assim, hostilizando a possibilidade da sua mulher mudar, inclusive de negócio, de carreira, né, não incentivando, como o Tati falou, rede de apoio, que a gente tem que mudar internamente, a gente tem que mudar na vida real, porque essas mudanças vão emergir no virtual. Se a gente fizer o caminho contrário, a gente está se esvaziando e caindo nessa cilada de novo, que é pregar o que a gente não faz. E aí não há nada que dure, não há nada que tenha consistência dessa forma. Nenhuma mudança tem consistência dessa forma, né? Perfeito. Muito obrigada, Ítala. Bem, eu gostaria de agradecer, Ítala, a Silvana, a Tatiana, por estar aqui conosco, pelos seus comentários, posições, respostas. Foi 1h30 muito produtiva, acho que, infelizmente, na verdade, a gente não tem mais tempo, porque essa é uma discussão que a gente poderia facilmente continuar por outra hora. Eu acho que as perspectivas que vocês trouxeram, não só dos desafios, de como eles têm diferentes impactos para as mulheres negras, mas das respostas, da oportunidade de mudar, digamos assim, o pacto social, de repensar as relações, de trazer esse apoio também, essa formação, estrutura e fortalecimento de redes, é muito valioso. Então, assim, eu agradeço muito por vocês terem tido esse tempo de estar aqui conosco e dividir, né, os seus conhecimentos. Então, muito obrigada. Para o nosso público que está nos ouvindo, infelizmente a gente não teve tempo de responder todas as perguntas,
mas a gente vai passar depois para os nossos palestrantes. Nós temos aqui no Q&A, né, na parte de perguntas e respostas, os links dos sites das iniciativas da Ítala, da Silvana e da Tatiana. Então, se vocês puderem olhar, são projetos incríveis que vão desde o fomento ao empreendedorismo feminino, de impacto social, transformação social por meio da educação e formação empreendedora e democratização da produção tecnológica. Então, se vocês tiverem um tempo, por favor, olhem, são projetos muito legais e que, sim, são muito importantes, especialmente no contexto que estamos vivendo. Antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra, né, para que cada convidada possa fazer também seus agradecimentos finais, seguindo a nossa ordem. Então, por favor. Gente, assim, quero agradecer aqui, muito obrigada, não só pelo convite, mas sempre pela acolhida, né? Eu costumo dizer que a equipe, né, de você sempre tem um olhar cuidadoso e uma forma de conduzir as coisas, e eu tenho certeza que isso parte muito do lugar, de pensar muito no lugar humano primeiro, antes de qualquer coisa. Então, eu sempre me sinto muito acolhida e apoiada por vocês. Obrigada pela possibilidade de escuta e de fala. Sil, Tati, vocês são queridíssimas e moram no meu coração, então, para mim é uma honra dividir esse lugar. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, quando a gente chegar lá nos nossos 50, 60 anos aí de vida, a gente vai ter não só muita história para contar, mas se orgulhar, né, de muitas coisas que a gente tem peitado e enfrentado, inclusive encarado em nós mesmas, né? Então, muito obrigada por esse ambiente aqui acolhedor e inspirador. Bom, eu também agradeço, foi uma manhã muito boa, assim, é sempre bom trocar com outras mulheres, eu acho que é um presente, na verdade, quando a gente tem uma mesa formada por pessoas que a gente já conhece ou de alguma forma não conhece pessoalmente, tem uma afinidade, conhece o trabalho, que era o caso da Tatiana, mas que com certeza a gente vai fazer coisas juntas. E a equipe do BC, assim, só gratidão real, porque vocês são muito, muito cuidadosos. Eu acho que a Ítala pontua muito bem, né? Essa coisa do cuidado, sempre que qualquer atividade eu sempre me sinto muito acolhida. Então é só agradecer mesmo por essa manhã. Faço das meninas minhas palavras também. Muito obrigada. Parabéns. A primeira live, vamos dizer assim, que eu participo com a equipe totalmente feminina, assim. Eu acho que isso é poder. Então, parabéns para vocês, parabéns para o Ser Britânico também, que querendo ou não, isso é muito relevante, assim, geralmente aquele tanto de homem branco, hétero e tal, aquela coisa toda. Então, acho que a mulherada aí é força. Convido para quem está assistindo a seguir, a fortalecer as nossas iniciativas, a Vale, o Lab, o Favela. Nas redes, a gente é sempre o @maisfavela, MAIS Favela. Quem tem um perfil empreendedor, que quiser se cadastrar no Favela Escola, tá os links todos lá. E convido também a conhecer o Editodos, que é uma iniciativa, a gente falou de parcerias, de conexões, Favela, Vale do Dendê e outras iniciativas aí somaram forças para criar um fundo emergencial aí de apoio para alguns empreendedores. Então, a gente está no processo de cadastramento agora, né, Ítala? Então, às vezes sabe mais que eu. O João, que está na linha de frente. Muito importante. Esse processo de cadastramento, a gente está em parceria com o Fundo Baobá, né? Então, a gente tem agora uma grande missão de apoiar inicialmente 500 empreendedores, né, que são da nossa rede, por enquanto, mas em breve a gente vai abrir para mais empreendedores do Brasil, que são apoios financeiros, né, Tati? Então, desde de renda a partir de 500 até R$2.000, até um acompanhamento com mentorias e consultorias para as mudanças e adaptações dos negócios. Então, isso mostra acho que vale a pena entrar no site. Acho que isso fecha também esse webinar, mostrando da importância da gente trabalhar junto, sabe? Porque é a força da nossa coletividade, movimentando outros parceiros, gente que está disposta também a investir financeiramente, a investir tempo, a investir energia, a somar, porque se a gente quiser transformar alguma coisa, vai ter que ser junto, galera. Então, e com muita diversidade.
Oi, gente, desculpa, demorou um pouquinho aqui. Eu queria dizer, uau, foi uma belíssima discussão e ela destacou essa criatividade, né, que responde a essa pandemia, ao talento das empreendedoras negras e essa experimentação realizada por vocês, palestrantes aqui, principalmente essa conexão humana, né, que acontece gerando esse aprendizado mútuo. Então, gostaria de agradecer esse diálogo bastante enriquecedor com as convidadas aqui, a parceria dos programas DICE e Mulheres na Ciência, e agradeço também a equipe que está no backstage, todas mulheres, como foi dito, que realizou esse webinar, e a todos aqui presentes. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigada a todas, né? Ítala, Silvana, Tatiana, F, nossa parceira dentro do British Council. Eu gostaria de, mais uma vez, lembrar a todos que os materiais e referências que usamos podem ser encontrados aqui no chat do webinar e que depois nós vamos disponibilizar a gravação do evento na página do British Council no YouTube. Então, se puderem ver, replicar, nós agradecemos muito. Não se esqueçam, por favor, de preencher nosso formulário de avaliação disponível no chat, é super rápido e nos ajuda a melhorar para os próximos webinars. Então, chegamos ao final do evento hoje. Eu, mais uma vez, agradeço as palestrantes, eu agradeço as pessoas que estão nos assistindo por estarem aqui, também dedicarem seu tempo. Foi uma manhã muito interessante, foi incrível ouvir as histórias, né? Um lindo debate. Eu agradeço a equipe que ajudou a organizar tudo isso, a equipe do Mulheres na Ciência, a equipe do DICE, então, Heloísa, Raíssa, Yasmin, Fernanda, F, Marcela, obrigada. Sem vocês não estaríamos aqui agora, né? Então, muito obrigada pela dedicação de vocês para fazer esse webinar acontecer. E com isso encerramos o último webinar da série Os Impactos da Covid-19 na Vida das Mulheres. Esses webinars foram parte do programa Mulheres na Ciência. Mais uma vez, obrigadas a todas e a todos que participaram desses webinars, tanto esse como os anteriores. Nós vamos disponibilizar tudo depois no YouTube, tanto na página da Mulheres na Ciência, no British Council também. E temos uma revista muito bonita, que também, se vocês puderem acessar no nosso site, eu recomendo. Eu ouvi das nossas palestrantes que o material está bom, então temos um ótimo feedback dessa revista. E encerramos por aqui. Muito obrigada a todos e a todas, e espero que tenham um ótimo dia, uma ótima semana.